Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Karina Abi e hoje eu quero conversar com você sobre a família de Deus. Tem várias coisas, vários prismas que a gente pode trazer sobre esse assunto, mas eu quero começar do começo, do ponto de partida, que é como que eu faço parte da família de Deus. A gente precisa saber que através do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus nos revelou o Pai. Então, Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus veio revelar o Pai para nós, e quando nós cremos em Cristo e Deus passa a ser nosso Pai, automaticamente nós entramos em uma família que está cheio de irmãos. E é muito curioso pensar sobre isso, porque nem sempre a gente consegue ter essa perspectiva de família quando a gente olha para o sacrifício de Jesus na cruz. Se a gente for olhar de forma prática, o que é a família de Deus? Nada mais é que a igreja, o corpo de Cristo na terra. Então, o Espírito Santo se move através da igreja, do corpo de Cristo, a família de Deus. Só que é curioso porque nem sempre a gente consegue ter essa dimensão de família quando a gente olha para a igreja, para o corpo de Cristo. E tem uma definição muito interessante que não é minha, mas eu não vou saber de onde é também, que fala sobre 3 formas que a gente acaba vendo a igreja. É uma definição em inglês que os 3 são Fantasy, Factory e Family. Então, Fantasy, fantasia, Factory, fábrica e Family, família. Então, a gente pode olhar para a igreja como um lugar da fantasia. Então, eu vou lá só para levantar as mãos e adorar e começar a minha semana melhor, porque olha como eu tô leve, como eu tô bem. Sabe, aquela coisa assim, eu vou fazer essa prática espiritual para eu me sentir melhor. Eu vou fazer essa prática espiritual até para eu ter mais sucesso na minha carreira. E a gente sabe que existem outras fés que às vezes, talvez nem fé no sentido de religião, mas existem modos de vida que é assim, eu vou para tal lugar porque a minha vida vai ficar mais leve. E o foco não é a prática em si, é a vida mais leve. E aí tem a segunda definição, que é a factory, fábrica, que é quando a gente olha para a igreja, que a gente sabe que o que a gente conhece de igreja, que eu falo em termos de Brasil, é uma igreja institucional. Basicamente, a igreja que tem CNPJ, e tem os líderes, aí tem cadeia de hierarquia, essas coisas. Eu falo isso porque não é em todos os lugares do mundo que a igreja é assim. Em muitos lugares do mundo, a igreja são 2 ou 3 pessoas reunidas, escondidas, porque estão sofrendo perseguição. Mas dentro do que a gente conhece aqui, Brasil, a gente vê a igreja como uma igreja institucionalizada. É um ambiente que tem cargos, é um ambiente que você serve, dependendo da igreja que você faz parte, você tem mais oportunidade de servir do que em outras, enfim. Mas qual que é o ponto? O perigo quando a gente começa a achar que a igreja, a reunião dos santos, é uma fábrica. Se é uma fábrica, eu vou trabalhar muito porque eu quero meu salário. Se é uma fábrica, eu vou buscar o meu sucesso. Eu vou buscar escalar a minha montanha, a minha escada, porque eu quero trabalhar. Porque é assim que funciona numa empresa. Você trabalha, você faz a sua parte, você fala o que eu preciso para ter essa promoção. Aí você vai lá fazer as coisas para ter essa promoção e você vai seguindo. Só que isso descarta o aspecto relacional. O que nos leva para a terceira definição de igreja, que é família. O que é a família? A família é o lugar que existe o afeto, existe o relacionamento, você fica bem em família nesse contexto, que é o aspecto que às vezes é buscado na fantasia, você fica bem, você vai para sua semana melhor, só que ao mesmo tempo você paga a conta, você lava a louça. Então essa questão, essa ideia de construir uma comunidade, a gente trabalha assim, mas por quê? Porque a gente está construindo uma comunidade. Comunidade é feito de quê? É feito de gente, é feito de pessoas. É esse lugar da família de Deus, em que a gente está constantemente trabalhando junto, a gente está mutuamente se encorajando, não de um lugar egoísta para um lado de vou me sentir bem, como na fantasia, e nem de um lado egoísta de vou conseguir o que é meu, como é no lado da fábrica. É essa questão da família de Deus, que é a comunhão dos santos, que é quando várias pessoas que creem em Cristo se reúnem para exercitar a fé. E é muito curioso porque esse aspecto relacional é algo bastante difícil para nossa geração. A gente não é muito bom se deixar a vida levar. Se a gente não se esforçar, a gente não é muito bom de cultivar relacionamentos. A gente tem as redes sociais que se alguma coisa me incomoda, eu posso só dar um follow e não vai mais aparecer aquela pessoa. A gente vive nesse lugar em que a gente não é muito bom de cultivar relacionamentos. E a gente, como geração, tá num lugar muito perigoso com essa dificuldade do relacionamento líquido quando a gente pensa na família de Deus. Porque, de certa forma, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de entender o que é ser família. E é interessante, porque como eu disse no início, o Filho de Deus veio nos revelar um Pai.
e nos deu de presente, de brinde, muitos irmãos. Então a gente vê isso na igreja local, de forma mais prática, visível. Então são aquelas pessoas que você sempre se encontra, mas de alguma forma extraordinária, o sacrifício de Cristo nos conectou com os nossos irmãos do Oriente Médio, que sofrem perseguição. De alguma forma, nós estamos conectados com todos os cristãos do mundo através do sacrifício de Cristo. E Deus está escrevendo uma história na humanidade. E Ele convida a sua família para participar dessa história. E um último ponto que eu quero destacar com vocês é um versículo que eu vou até ler com vocês, que está em Mateus 10, 37, que vai falar assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim, e quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim não é digno de mim. Então, muitas vezes, a gente vai entrar em conflitos entre a nossa família terrena e a família de Deus. A gente vai entrar em conflitos entre o que parece certo na nossa família terrena e o que Deus diz que é certo. Deus, sendo o pai dessa grande família, diz que é certo. E a gente pode olhar para exemplos extremos de cristãos que, ao aceitarem Jesus, são expulsos de casa, começam a sofrer perseguição, até coisas mais sutis, quanto quando uma pessoa se converte, muda uma atitude do estilo de vida e começa a ser pressionado pelos familiares. Acontece. Nós sabemos disso, não estamos com os olhos fechados para isso. Mas o ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que a família de Deus está acima da nossa família de sangue. E muitas vezes serão necessários sacrifícios da nossa família de sangue, porque nós estamos honrando o desejo de Deus para sua família na terra, a vontade de Deus para sua família na terra. Isso que é importante, porque se eu olho para a igreja como uma fábrica, então é fácil eu jogar minha família fora para ficar só trabalhando na igreja. Mas se eu olho a igreja como família, que é o povo remido, são as pessoas que creem mesmo em Jesus e que Jesus é a coisa mais importante na vida daquelas pessoas, eu entendo que essa comunidade é mais importante que uma família de sangue. É importante a gente olhar isso, porque Jesus fala: quem amar seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. A mesma Bíblia que diz para honrar os pais fala que quem não amar Jesus mais do que ama os seus pais, sua família, não é digno dele. E eu falo isso de um lugar muito específico, porque em 2 momentos na minha vida, Deus usou essa palavra para me confrontar. Então foram decisões que eu tive muito medo de tomar, eram decisões que me custariam muito caro, e nas 2 vezes Deus usou esse texto para me confrontar. Então, eu falo isso para vocês com um certo senso de propriedade, vamos deixar essas histórias em off, mas eu sei, Deus sabe as coisas que aconteceram, e de fato vão existir momentos, provavelmente existirão momentos em que a família vai ficar em segundo plano, porque a gente está servindo a família de Deus, porque nós, como filhos de Deus, estamos cumprindo o nosso propósito, e às vezes cumprir o nosso propósito vai nos colocar em conflito com as pessoas que nós mais amamos. Aí faz parte, né, meus queridos, porque como dizem, se não me engano, é Hebreus 12:4, mas eu posso estar errado, que diz assim: que nós ainda não derramamos o nosso sangue na luta contra o pecado. Então, assim, não desanima, se ainda não derramou sangue como Cristo derramou. Então, que nós venhamos ter em mente, Jesus morreu, derramou até a última gota de sangue para nos revelar o Pai. Hoje nós fazemos parte da família de Deus, cujo nosso objetivo é nos tornar mais semelhantes a Cristo, é ser como embaixadores de Cristo na Terra, como ser ministros da reconciliação, falar para todo mundo que as portas do reino de Deus estão abertas pelo sacrifício de Jesus. Então, gente, eu acho que é um momento muito importante da gente começar a pensar sobre prioridade. A família de Deus é a nossa família. E, claro, a família de sangue é importante, mas em algum momento em que Cristo estiver nos chamando para um lugar em que pode ser que vai entrar em conflito com a nossa família, a palavra de Deus diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim, e quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim não é digno de mim. E eu não sei você, mas eu quero ser achada digna de Cristo. Certo? Muito obrigada pela sua atenção, espero que esse vídeo tenha te feito refletir. Vejo você no próximo vídeo. Nesse ano a gente tá com um vídeo de terça e quinta-feira, às 6 horas da tarde. Então, se você quer ver mais vídeos, não deixe de se inscrever nesse canal, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, um beijo, fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau!